Flávio Dino, parte pra cima. Lira se complica e pode parar na cadeia. Como vocês devem estar acompanhando, o Arthur Lira está completamente desesperado por conta da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu ali a destinação de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. O motivo? A falta de transparência e a rastreabilidade que claramente o Lira não quer seguir. Só para que vocês entendam com outras palavras, o Lira basicamente quer pegar o seu dinheiro, o meu dinheiro, mandar para onde ele quiser, sem nenhum tipo de rastreabilidade, sem a gente saber para onde foi, como foi aplicado e se o dinheiro realmente foi aplicado ou não. O grande problema é que o ministro Flávio Dino, por ser magistrado, por ter passado pela coisa pública em outras funções, tanto no executivo quanto no legislativo, sabe como é que deve ser seguida a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes e por conta disso exige que a lei seja cumprida. O Lira convocou uma reunião, falou com o presidente Lula, tá pedindo pelo amor de Deus para que alguém ajude ele, mandou a resposta pro Dino dizendo que seguiu a lei e que o próprio executivo sabia do que estava acontecendo e o Dino falou que as regras não estão dentro da legalidade e que ele será enquadrado se não mandar uma resposta deixando claro o que aconteceu com esse dinheiro até às 20 horas. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque pode ser que o presidente da Câmara dos Deputados pode passar uma estadia muito longa no Chilindró se ficar comprovada a utilização de recursos públicos de forma irregular. Bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que, vez ou outra, o nome do Arthur Lira acaba sendo citado ou aparece de alguma maneira em algum possível esquema de corrupção. Isso acontece desde quando ele era deputado estadual em Alagoas e que inclusive teve ali a sua, em tese, inelegibilidade temporária revertida por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora tem toda a situação envolvendo o caso de robótica, que inclusive o próprio ministro Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça, pediu para que fosse investigado direito essa situação e agora que o ministro está no STF, decidiu fazer com que a lei seja cumprida. O ministro Flávio Dino não está violando nenhum princípio legal, o ministro Flávio Dino não está ultrapassando do limite da lei, ao contrário, ele está exigindo que a lei seja cumprida. E alguns dias atrás, inclusive, atendendo a um pedido feito pelo PSOL, o ministro simplesmente decidiu, no dia 23 de dezembro, tá? Decidiu pedir explicação, ele suspendeu a aplicação ali, o empenho desses 4,2 bilhões de reais, e decidiu pedir ali que a Câmara dos Deputados explique tudo direitinho o que está acontecendo, atendendo um pedido do PSOL ali, né? E que se entenda o que está acontecendo, por quê? Os membros do PSOL explicaram que o Arthur Lira simplesmente suspendeu as comissões que deveriam discutir ali para onde as emendas seriam enviadas, como seriam aplicadas, e decidiu ele, por conta própria, destinar como ele achava que deveria ser destinada, privilegiando inclusive a sua base eleitoral aqui no estado vizinho que eu vivo, né? Eu vivo em Sergipe e o Lira é do estado de Alagoas. Isso viola o que foi estabelecido naquela reunião entre os três poderes para que se desse mais transparência, que se desse rastreabilidade às emendas parlamentares. O Lira respondeu ali com um documento de cerca de 22 páginas, né, da própria Câmara dos Deputados, tentando explicar o inexplicável, dizendo que não, tá tudo dentro da legalidade. Inclusive o próprio Poder Executivo reconheceu que tá legal, chegou a liberar ali para ser empenhado esses 4,2 bilhões de reais e que não tem nada fora da lei. O ministro Flávio Dino falou para ele o seguinte: querido, você não está seguindo o que estabelece a Constituição. E ainda, de certo modo, até zomba aqui do próprio Arthur Lira, porque na decisão que ele tomou hoje, bem específico, e uma decisão curta, tá, de cerca de 4 páginas aproximadamente, ele basicamente desenha o que está faltando na decisão e que, lamentavelmente, o Congresso Nacional não tem seguido, tá? Só para vocês terem noção, ele mostra aqui, ó, na página, entre a página 3 e 4, como é que funciona essa questão dos tipos de emendas, né? Porque ele tá tentando dizer o seguinte: olha, Lira, presta atenção, você tá achando que eu não conheço como é que funciona a coisa pública? Deixa eu até tomar um cafezinho aqui, ó. Eu não só conheço, como eu fui deputado federal, antes eu já tinha sido juiz federal, fui governador de estado, ministro da Justiça e hoje eu estou no STF, além de ter sido senador da República também, né? Então, ele conhece como é que funciona o Poder Executivo, como é que funciona o Poder Legislativo e como é que funciona o Poder Judiciário. O Dino é um conhecedor da nossa Constituição. Ele entende, inclusive, não só sobre as normas da Constituição, mas também sobre as normas que versam a administração pública. E percebendo, inclusive, que o Congresso Nacional, muito especificamente na figura do presidente da Câmara, até o momento, Arthur Lira,
estaria chantageando o Poder Executivo e descumprindo o papel como legislador, ele exigiu que a lei seja cumprida. E aqui ele basicamente explica aqui, né, sobre como é que funciona as coisas. Vamos ler aqui direitinho a decisão para vocês entenderem junto comigo, porque o Dino desenhou aqui pro Lira que ele não só conhece como é que funciona a coisa pública, como ele vai explicar. Tá aqui, ó. Para mais uma vez explicar, reitero que a ordem jurídica trata tipos diferentes de emendas que têm objetivos diversos conforme os atos normativos em vigor. Evidentemente, tais atos normativos não foram aprovados pelo STF, e sim pelo próprio Congresso Nacional. Ou seja, esta alegação de que o STF está se intrometendo em um outro poder não tem nada a ver, ao contrário. O que o ministro está dizendo é o seguinte: olha, vocês mesmos aprovaram a lei e nós, como membros do Poder Judiciário, precisamos fazer valer a lei que vocês do Poder Legislativo aprovaram. E atos normativos devem levar à adoção de meios e procedimentos que respeitem a natureza de cada emenda. Assim, e ele explica o que é cada emenda, né? Emendas individuais, chamadas de RP6, são indicados por cada parlamentar singularmente considerado, ou seja, individualmente. Letra B, ou a linha B, dependendo de como você quiser interpretar. Emendas de bancada, RP7, são indicadas por um ou mais parlamentares solicitantes a cada bancada representativa de uma unidade federativa, que as aprova, ou seja, é a bancada do Estado, a bancada dos deputados do Estado de Sergipe, a bancada dos deputados do Estado de Alagoas. E letra C, emendas de comissão, são indicadas por um ou mais parlamentares solicitantes a cada comissão parlamentar. Observo, e aqui ele dá uma surra nas bobagens que o Lira fala, observo que emenda do presidente da casa ou do presidente da comissão, de líderes partidários e da mesa da Casa Legislativa, até o momento não existem na Constituição e nas leis nacionais. Ou seja, o que o Lira tem feito não encontra respaldo legal e o Dino está desenhando isso para ele.